Alô, amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todos sempre, o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo, que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue e único e perfeito sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, perdoando os nossos pecados e delitos passados, presentes e futuros. Por isso nós cremos, conforme as Escrituras, que salvo uma vez, salvo para sempre. Quero desde já aqui agradecer a Deus em nome de Jesus, o qual me constituiu, considerando-me fiel como seu príncipe para o anunciar. E desde já quero também agradecer por aqueles que têm acessado e compartilhado os vídeos aqui postados para a glória do Senhor. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e dê o seu like, porque assim fazendo estamos de acordo com a vontade do Pai, que é participando uns com os outros de obras preparadas de antemão, que é proclamar a palavra da graça do Senhor. E também desde já eu quero fazer aqui um rogo como Paulo. Suporta o tempo do vídeo, porque há muitas pessoas que quando abrem o YouTube ou qualquer plataforma, a primeira coisa que eles olham depois do tema é o tempo. Mas o tempo também é muito importante. O tempo significa estarmos com Deus, aprendendo com Deus, e principalmente quando se trata do nosso crescimento espiritual. Exige tempo, né? E o tempo também nos pertence, diz a palavra. Tudo é vosso. O Senhor também nos deu tempo, e assim eu peço a paciência dos irmãos que ouça o vídeo até o final. Que Deus continue falando ao seu coração e ao meu coração, porque eu estou aqui com a palavra de dois gumes. Corta para você e corta para mim também. Deus é fiel. Hoje eu quero dar continuidade ao tema que foi iniciado semana passada, a sã doutrinas estranhas. Partiu. Hoje eu quero dar continuidade falando um pouco mais sobre a sã doutrina, porque estamos vivendo tempos em que muitos estão se desviando da verdade. Também cremos que este é um cumprimento da palavra, porque segundo a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus 24, afirmou que viriam falsos profetas e que enganaria impossível os eleitos. E muitos viriam também no nome dele, fazendo sinais, prodígios, da mentiras. Assim confirmou o apóstolo São Paulo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então, desde já, eu quero dar início a este tema tão precioso e tão importante para os dias que estamos vivendo. O tempo de apostasia, o tempo de engano, mas também é tempo de reforma. Reforma protestante, que significa reforma no meio da igreja. Ok? O nosso texto básico está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ok? Então, aqui a palavra ela está ligada a Romanos capítulo 12, nós já vamos lá. Mas veja que o apóstolo São Paulo diz que não me envergonho do evangelho.
porque ele, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. E visto também que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. É como está escrito: o justo viverá pela fé. Ok? Então, nós precisamos entendermos que a sã doutrina, ela nos dá o conhecimento do que é viver pela fé, porque muitos têm deturpado a palavra lá de Tiago, quando diz assim que a fé sem obras, ela é morta. É verdade, eu creio, porque se a fé não tiver a palavra lá de Efésios, capítulo 2, versículo 9 e 10, né, que diz que Deus preparou de antemão obras para que andemos nela. Por isso que vem esta palavra: o justo viverá pela fé. E também aqui no capítulo 11 de Romanos, versículo 6, vai confirmar que o justo vive pela fé, não por obras. Diz assim a palavra em Romanos, capítulo 11, versículo 6. Versículo 6, diz assim a palavra do Pai: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, lá em Gálatas também fala a respeito deste viver pela fé. Diz que todos quantos, pois, estão das obras da lei, estão debaixo de maldição. Em Gálatas 3,9 diz que, de modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. Ok? Então, nós cremos e não devemos nos envergonhar do Evangelho. Tem pessoas que não se envergonham do Evangelho, mas envergonham o Evangelho com a forma em que vive, por causa de doutrinas várias e estranhas. Doutrina estas que leva o cristão a confiar em obras, a confiar em si mesmo, de que, conforme diz a palavra, confiar em Deus e se gloriar, aliás, se gloriar em Cristo, é o que diz a palavra lá em Filipenses, que diz que nós temos que ser achados por Ele, não tendo obras de justiça praticada por nós mesmos, e não a que é mediante a fé, diz a palavra, em Jesus Cristo. Então, no meio de tantas doutrinas estranhas que estão aí, né, em igrejas, em lugares chamados igreja, e meu coração muito se entristece quando eu vejo uma pessoa dizer para outra pessoa: eu sou da igreja. E quando você começa a ver essas pessoas falar, ou conhece um pouco como elas vivem, que testemunho ela dá a respeito do Evangelho e a respeito de Cristo, totalmente contrário. E nós temos que ter um pensamento que nós não somos da igreja, nós somos a igreja. A palavra diz que o Espírito de Deus habita em nós. E a palavra diz que ele nos dá conhecimento, né? Pleno conhecimento dele, para que possamos andarmos de modo digno dele e no seu inteiro agrado. Colossenses fala sobre isso. Então, quando também eu vejo pessoas fazendo esta declaração e não condiz com a verdade do Evangelho, quando Paulo diz: não se envergonhem, mas tem pessoas que envergonham o Evangelho, né, com incredulidade, sendo crente, muitas das vezes tem um comportamento pior do que cristão. Mas isso se deve por causa dos dias que estamos vivendo, cuja a manifestação de apostasia, né? Há uma apostasia manifestada dentro das igrejas, muitos, né? Muitas das vezes eles se chocam quando a gente faz essas afirmações, porque é a Bíblia que faz essa afirmação. A palavra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo diz que o Espírito expressamente diz, o Espírito expressamente afirma,
Há uma afirmação do Espírito que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando o entendimento lá de Mateus 24, quando o Senhor diz: enganarão, se possível, os eleitos. Ou seja, a apostasia ela existe, e ela só é verdadeira apostasia na vida daqueles que têm fé, que são aqueles que estão envolvidos com várias doutrinas estranhas. Vamos lá ver o texto, né? O texto de Hebreus capítulo 13, no tema eu falei a respeito dos nossos guias, que os nossos guias não podem ser pastores atualmente. Os nossos pastores têm que ter como nós também os guias, apóstolos e profetas do Senhor, como nós lemos na semana passada em Hebreus capítulo 13, versículo 7, que nós devemos imitar a fé que tiveram. Paulo chega a dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje, há pessoas imitando pessoas que nada têm a ver com Cristo, nem com a verdade do seu evangelho. Ainda que se diga pastor, ou apóstolo, ou bispo, seja qual for o título, a ordem da palavra dada por intermédio dos apóstolos do Senhor é, principalmente do menor de todos os santos, que é o apóstolo São Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, só lembrando o que foi dito a semana passada, que nós não temos os nossos guias homens agora. Nós sempre tivemos como guia da igreja os apóstolos. Efésios 3:20, nós vimos também que diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Senhor, sendo ele mesmo a pedra angular. E Hebreus também fala que diz que nós devemos olhar firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Paulo afirma também que um cristão verdadeiro, alimentado pela palavra da verdade, a suficiência dele vem somente do Senhor. Ou seja, nós devemos sempre buscar o favor do Senhor e não dos homens, e agradar a Cristo, porque é Ele o nosso Senhor e nós somos filhos e filhos que servem a Ele, ok? Então diga assim a palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 8 e 9. Vai mostrar porque muitos cristãos não se envergonham do Evangelho, mas envergonham o Evangelho, por causa do que nós vamos ler aqui agora, amados. Diga assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ok? Então, há uma preocupação nos dias de apostasia que estamos vivendo, né? De que há pessoas preocupadas com obras, preocupados com aquela palavra que perguntaram ao Senhor: o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? E o próprio Cristo respondeu: a obra de Deus é esta: creia naquele que por ele foi enviado. Ou seja, viva por fé, conforme nós vimos. Ali o justo viverá pela fé, não por obras. As obras que nós temos que viver é de Efésios 2:10. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andemos nela. E como vamos andar nestas obras? Como é que andamos nestas obras? Quando nós somos ouvintes e praticantes da sã doutrina, pregada por aqueles que Deus tem guardado da apostasia, guardado do espírito do erro, do engano. A palavra chega a dizer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Estamos nesse tempo.
A apostasia também é um desígnio de Deus até que ele volte, porque o homem da iniquidade não vem, sem que antes venha primeiro a apostasia, esteja revelado o homem da iniquidade. Então, Cristo não volta sem que primeiro estas duas manifestações se tornem manifesta em todo o mundo. Apostasia. Ela caminha a passos largos, né? Nós temos visto escândalo de escândalos, em de acordo com a doutrina de Cristo. Nós temos visto homens que têm conhecimento extraordinário da palavra de Deus, que desviando da verdade para dar ouvidos a espíritos enganadores, a pessoas que se desviaram da verdade e que têm também como missão ao livro de Atos arrastar também pessoas atrás delas, tá? Então, nós temos a plena certeza que a apostasia faz parte para que esta palavra que se cumpra, que nós acabamos de ver. Se há várias doutrinas estranhas, existe então no meio destas várias doutrinas estranhas uma doutrina que a Bíblia chama de a sã doutrina. Ela tem como principal fundamento ou firmeza a soberania de Deus em tudo, desde a nossa escolha e eleição desde antes da fundação do mundo, a predestinação, as obras que ele preparou de antemão e tudo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, está no controle dele. Basta a gente lembrar do que ele falou, né? Tão simples, que diz que até os cabelos da nossa cabeça está contada, né? Contados, e que não cai um sem que ele não permita. Também isto faz parte para que a gente dê crédito, né? Como disse Paulo, que esta palavra é digna de inteira aceitação, diz a palavra. E não como muitos estão aí dizendo que a Bíblia foi escrita por judeus e tem uma linguagem judaica. Não, senhora. A Bíblia foi escrita e inspirada pelo Espírito de Deus. Veja isso lá em 2 Timóteo. Diga assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha aí, você que diz que a Bíblia ela foi escrita por judeus e tem uma linguagem judaica. A Bíblia pode ter sido escrita por judeus, mas a palavra de Deus vai agora dizer quem é o autor e o inspirador desta palavra. Diga-se a palavra do Senhor. Toda a escritura, de Gênesis, Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, vamos dizer assim, afirmações do falso ensino é querer limitar a Bíblia, né? Dizendo que a Bíblia foi escrita para os judeus, tem um tempo, tem isso, tem aquilo outro, tirando a veracidade e tirando a credibilidade daqueles que crê, como disse Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, como nós acabamos de ver. Que o Evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. O Evangelho é a sã doutrina. E para nós crermos que é a sã doutrina, temos que entendermos que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus, diz a palavra, por Deus. Não importa se foi os judeus que escreveram, que foram em épocas ou fora de épocas, nós sabemos que a palavra ela é a palavra de Deus, quando Paulo aqui vai afirmar o poder deste evangelho que nós devemos crer, que a Bíblia chama de sã doutrina. Veja isso no capítulo 4 de 2 de Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: conjuro-te
perante Deus de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ok? Então, uma das marcas do engano dos dias de hoje tá buscando, né, entender a Bíblia de várias formas, com a mente humana, Bíblia atualizada, Bíblia isto, Bíblia da mulher, Bíblia... É uma série de coisas tentando, de alguma forma, querer nos ensinar de forma humana. E não é desta forma. Não é desta forma. Sabe como é que nós aprendemos a palavra de Deus e obtemos dela a revelação para que ela se manifeste com poder nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa peregrinação aqui, porque nós não somos daqui, a nossa pátria ela é o céu. Nós não somos patriotas, como muitos pensam. Nós não temos daqui patriotismo, nós somos daqui estrangeiros. Foi o próprio Cristo que disse que eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, que alguém diga, patriotismo, não existe. O cristão não tem pátria aqui. A palavra diz que a nossa pátria é o céu. E a palavra diz no livro de Hebreus que quem tem esta confissão agrada a Deus. Agrada a Deus assim como Abraão e os que viam e se sentia como estrangeiro de peregrino. Então, diga aqui que como é que nós aprendemos desta sã doutrina? É por histórias? Já tem alguém substituindo aí a sabedoria predestinada de Deus por história. Não que eu tenha nada contra a história. E é verdade, a história só revela, meu filho, que eu tenho um passado, um presente e um futuro. É verdade, eu creio. Mas eu não posso pegar a história e ao ponto de querer a interpretação da Bíblia Sagrada a partir de história. Não. A revelação da palavra de Deus, ela vem por aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim a palavra, como é que nós aprendemos, dominamos e vivemos a sã doutrina para não se envolver com doutrinas várias e estranhas. Nos meus próximos temas, eu vou falar de algumas coisas que é tão estranho, mas as pessoas não conseguem perceber, porque, infelizmente, estão vivendo num tempo abundante de apostasia e de enganos, segundo as palavras do Senhor Jesus e as palavras dos seus apóstolos. Vamos ver como é que se recebe a palavra de Deus, como recebe a revelação, como cresce no conhecimento, que com todo respeito não é pelas histórias, é pela verdade. Verdades que estiveram ocultas, e diz a palavra que Deus quis dar a conhecer aos seus santos. Diz assim a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito com letra grande, porque com letra grande o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós os que cremos verdadeiramente, nós não temos recebido com letra minúscula o Espírito do mundo, e sim com letra grande, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto
deste poder, desta doutrina, deste verdadeiro evangelho, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito com letra grande, conferindo coisas espirituais com espirituais, conferindo a Bíblia com a Bíblia. Não estou dizendo que nós devemos menosprezar as histórias. É porque já há doutrinas que vieram, mais uma vez, que a Bíblia diz que não tem nada novo debaixo do céu. A doutrina de Emineu Fileto está aí estourando, né, pelas redes sociais aí, afirmando que Jesus já voltou e que não haverá mais o fim dos tempos, o fim do mundo. Não haverá, então, o julgamento esperado, né, para a igreja galardão, para os ímpios a condenação, diz a palavra. Então, há muitas pregações baseadas aqui na sabedoria humana, não ensinada pelo Espírito, conferindo a Bíblia com a Bíblia. Eu gosto da história, desde que a história não deturpe as Escrituras. E tem aí histórias que estão deturpando as Escrituras, afirmando que Jesus voltou nos anos 70. Jesus não voltou nos anos 70. E pegando versículos, quando Cristo disse que ele voltaria e alguns que ali estavam não morreria sem ver o reino de Deus com poder. E o reino de Deus com poder foi manifestado quando Jesus aparece aos discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aí está, os discípulos não morreram e viram o Senhor já glorificado. E muitos dizem que ali era do ministério terreno de Jesus. Não era, não. Ele quer contradizer o que a Bíblia diz. Quando ele rende o Espírito ao Pai na cruz, ele diz o quê? Antes de render, ele diz o quê? Tudo está consumado. A obra estava completa. Ali, depois do terceiro dia, sim, o reino de Deus agora é manifestado com poder, conforme ele fala em João capítulo 14, que ele não se manifesta ao mundo, mas se manifesta aos que creem, conforme nós vimos lá em Romanos, que o evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. O mundo crê? Não. O mundo não crê, então eles não podem ver Jesus Cristo reinando com poder após a sua ressurreição. O reino de Deus em Cristo começa após a sua ressurreição. Lembra que qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ou seja, dizendo que Cristo traria este reino, perguntado em Lucas capítulo 17, versículo 20, quando perguntaram para ele: de onde está, Senhor? De onde virá o reino? Daqui ou de acolá, Pai? Nem daqui nem de acolá, porque o reino de Deus estará em vós, ok? Então, não é verdade que Jesus voltou nos anos 70. Cuidado, irmão, com esse tipo de pregação, porque você deturpa a segunda vinda de Cristo, perverte a fé dos cristãos, que a maior glória do cristão, disse Paulo, é amar a vinda do Senhor. Tá? Quando nós, antes da vinda dele, adormecemos, como muitos já adormeceram, para ele já está preparada a coroa da justiça. Veja lá, não é a coroa da vida, como me diz, a coroa da justiça, ou seja, para não sermos condenados com o mundo no dia do juízo. Haverá um dia, sim, de juízo sobre os ímpios. Quem ensina esta doutrina é o próprio Cristo e os seus apóstolos. Alimentava e fortalecia a igreja nesta maior esperança, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Não aquela que muitos estão aí já acreditando e até mesmo pregando que a ressurreição, né, a última ressurreição já se cumpriu, porque esta era a pregação de Emineu Fileto. Você tem que acreditar que nós estamos na primeira ressurreição, mas o próprio Cristo diz que no último dia eu o ressuscitarei. Isso são palavras do Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo afirma também um mistério em 1 Coríntios capítulo 15, que nem todos aqui
morreremos, mas no abrir e fechar de olhos seremos transformados, né? E seremos arrebatados, diz a palavra. Nem todos passarão. A igreja vai estar aqui sim. Um grande dia, o dia do arrebatamento, o dia que estará se estabelecendo o trono branco para o juízo e condenação do quinto. Então, doutrinas várias e estranhas. E há muitos, né, que estão querendo passarem por doutores da lei, disse Paulo, muitas das vezes não compreendendo, nem entendendo do assunto que eles estão fazendo asseveradas afirmações. E a palavra, nós acabamos de ler agora que há coisas que Deus preparou para a igreja, para os seus eleitos, olhos não viram, ouvido não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Embora esse versículo também está sendo deturpado para usar na teologia falsa da prosperidade. Aí. Você tem que acreditar que Deus tem para você uma riqueza que olhos não viram. É isso que não, a palavra está falando aqui de conhecimento, das profundezas do conhecimento de Deus, que só o Espírito dele conhece. E toda a Escritura, nós vimos lá, foi escrita, inspirada, escrita por homens, mas inspiradas por Deus para a sua igreja e para a justiça de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, que se refere aos gentios. Então, não é verdade que nós estamos vivendo um tempo de apostasia, onde todo mundo quer se entrega ou se desvia porque quer. Não. Vamos ver isso, Paulo afirmando, como é que Paulo fala em sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 13. Depois dele mostrar, né, porque os irmãos tessalônicos estavam sendo enganados justamente por uma doutrina que hoje está sendo pregada também, que Jesus Cristo pode voltar e ficar alguns aqui. Então a tribulação que eles enfrentaram foi muito tremenda, muito grande, quase que insuportável humanamente falando, se não fosse pelo Espírito do Pai. E eles estavam acreditando já que Jesus tinha voltado e alguns deles tinham ficado. Aí Paulo, né, exortam eles, dizendo para não dar crédito, né, a qualquer ensino, diz a palavra, ou espírito, ou mesmo epístola, como se procedesse dele. Ele vai dizer, porque a segunda vinda de Cristo não se dará sem que primeiro venha o quê? A apostasia esteja revelado, o homem da iniquidade, aquele que se levanta e se opõe contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, né? Ostentando como se fosse o próprio Deus. Estamos aí vendo ostentações, distorções da palavra, distorções da sã doutrina. Irmãos que outrora vivia por fé, hoje está se submetendo a obras. E olha que não é obras de judeus, é obra de igreja, de doutrinas que a Bíblia chama de homens, que nada tem a ver com a verdade. Doutrina disso, doutrina daquilo. Então, há um tempo de apostasia pré-estabelecido pelo Pai. Se foi pré-estabelecido, tem que se cumprir. E a apostasia não é uma opção, não tem livre-arbítrio para escolher que eu quero ser enganado, eu vou continuar sendo enganado. Não, engano é engano, as pessoas não percebem. Não percebem porque também isto não foi confiado a homens, foi confiado a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, 1 de Timóteo 4:1 diante. Então não é algo que a pessoa diz assim, eu estou andando por aqui e de repente eu saio fora do caminho porque eu quero. Não, senhor, é engano. E isto tem como fundamento que diz Hebreus capítulo 3:9, doutrinas várias estranhas. Ok? Então diz assim, quando Paulo vai agradecer, e é isto que eu e você, amados irmãos, que não caímos no engano, na apostasia, ou não estamos sendo assediados por elas, devemos dar graças a Deus. Porque aqui, quem traz esse entendimento? O apóstolo Paulo, guia da igreja. Lembra de Hebreus 3:7? Os guias da igreja alertou a igreja a respeito desse tema. E diz que a apostasia não é algo voluntário, é algo que o homem se desvia sem se aperceber. E para eleitos se desvia por aqui, pela palavra.
A palavra diz falsos profetas. Profeta pronuncia o quê? A palavra do Senhor. Como diria o profeta do Antigo Testamento. Assim disse o Senhor. Assim diz o Senhor. E como é que eles dizem? Em nome de Jesus. O Pai diz que eles virão em meu nome. E se possível, enganarão a muitos. Então, há um tempo de apostasia pré-estabelecido. E Pai entrega é o Pai que permite para que se cumpra a sua palavra. E quem não foi entregue, não serão entregues. Leia 2 de Tessalonicenses 2,3 e diga assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firme e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, diz o apóstolo São Paulo, referindo a ele e os apóstolos. Então, devemos dar graça e não zombar e nem também, eu vou dizer assim, escarnecer daqueles que estão já caminhando no engano. Porque a palavra também diz que alguns podem sair, podem voltarem de lá. Diga assim a palavra em 2, de Timóteo. 2 Timóteo, vai falar sobre esta manifestação que há irmãos que podem voltar da apostasia. Judas também fala disso no versículo 24, em diante, que diz que compadecei de alguns que estão sendo levados para o engano, detestando até a roupa. Compadeça, chame eles. Paciência é o que nós vamos ver aqui, diz assim a palavra. Eu termino com esta exortação, ok? A sã doutrina, não se envolva com doutrina válida e estranha. Creia que a Bíblia toda é inspirada por Deus para o judeu e para o grego. Creia que é só o Espírito de Deus que pode ensinar ao seu eleito e revelar coisas tremendas, não ignorando as verdadeiras histórias, mas sempre dando o primeiro lugar à palavra de Deus. E não se preocupe não, porque se alguém te chamar para um debate, Paulo, vamos estudar isso. Paulo, na sã doutrina, diz que evita debate, diz a palavra. Ou seja, quando eu for até perante grandes, diz a palavra, falada pelo Senhor Jesus, eu tenho que ir arrastado. E lá, quando eu estiver, não me preocupe, porque o Espírito Santo me dará palavra para que eu fale e ninguém vai resistir ao que Deus, por meu intermédio daqueles que estão arrastados para esses lugares, falem, diz a palavra, e fale com autoridade e poder do Espírito, guardados pelo poder de Deus. Diga assim a palavra em 2 Timóteo 2, 24 em diante. Vamos ler o 23, que é um conselho paulino, mandando a gente repelir as questões insensatas. Olha, tudo fora da sabedoria predestinada, revelada pelo Espírito, a Bíblia chama de insensatez, chama de loucura. É isso que a Bíblia chama. Nós vamos caminhar nesses temas para poder despertar e libertar alguns irmãos, conforme diz aqui a palavra. Alguns não voltarão, não volta da apostasia. Tem apóstata que vai e não volta, e tem apóstata que vai e volta. Vamos ver isso aqui na palavra do Pai. Diga assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno, volta ou não volta? O retorno à sensatez, livrando-se eles
dos laços, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ok? Então, amados irmãos, este é o segundo tema, tratando sobre a sã doutrina, doutrinas várias e estranhas. Então, que Deus continue a iluminar os nossos olhos, a abrir a sua palavra, não a letra, mas o Espírito nos dando a revelação, porque ele nos deu o ministério do Espírito, para que conheçamos que por ele nos foi dado gratuitamente, ensinando ele mesmo, não com sabedoria, mas pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, conferindo a palavra com a palavra, coisas espirituais com espirituais. Quanto mais, amados irmãos e irmãs, tenham todos um excelente e abençoado final de semana, e uma semana abençoada debaixo desta graça, desta bondade e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue orando pela minha vida, para que Deus continue me usando como seu príncipe, com toda ousadia e intrepidez, crendo nas Escrituras, somente as Escrituras. Ele é fiel, graça e paz.